No estudo de hoje sobre equipamentos de correção geométrica, vamos abordar um tema muito importante e que faz parte do cotidiano e ele tem uma vasta aplicação no universo ferroviário. O tema de hoje é sistema de tração, especificamente sistema mecânico de tração. Para estudarmos esse assunto, escolhemos um modelo de equipamento, a socadora de linha 0816. Que possui um sistema mecânico semelhante a vários outros modelos de equipamentos e, portanto, os conceitos abordados nesse estudo podem também serem aplicados para o estudo de outros modelos de equipamentos, observando para isso as devidas particularidades que cada equipamento possui e seus respectivos componentes. Se você possui familiaridade ou trabalha com esse modelo de equipamento, seja na área de manutenção, operação ou até mesmo engenharia, eu sugiro que você tenha em mãos os arquivos que serão aqui exibidos e faça as devidas anotações acompanhando os raciocínios que serão desenvolvidos. Antes de entrar diretamente no sistema mecânico de tração, eu gostaria de introduzir um assunto que está diretamente relacionado com esse estudo. Quero trazer aqui uma informação sobre redutores, uma informação bem superficial. Bom, na imagem aqui podemos observar um redutor com pinhão. Esse redutor com pinhão frontal. Então, como vocês podem observar na imagem, nós temos aqui o pinhão, ou seja, a entrada de movimento pela parte frontal desse modelo de redutor. E nessa outra imagem, nós podemos perceber que eu trouxe aqui alguns modelos de equipamentos que também possuem um sistema de transmissão utilizando a engrenagem pinhão, que é acoplada através de eixo cardan, mas uma entrada bem semelhante. Temos aqui a caixa de tração da PBR 400, a caixa de tração da 0716S4 e também a caixa de tração da 0916 CSM. Outro modelo de redutor é esse, um redutor com engrenagem de dentes retos e eixo intermediário. Então, como vocês podem observar na imagem, essa configuração ela é bem semelhante à configuração da caixa de tração da reguladora de lastro, o SP303, bem como da própria caixa de tração da 0816. Substitua o motor elétrico representado na imagem por um motor hidráulico e perceberá a semelhança. Nesse estudo, nós vamos explorar este diagrama, porém, focaremos nessa etapa do diagrama, que é a etapa que nós estamos aqui destacando, de essa parte onde se encontra aqui o conjunto de eixos motrizes. Então vocês podem ver aqui na imagem ampliada, E detalhe interessante que a gente encontra nos catálogos dos equipamentos é que ele dá vários nomes para esse sistema: caixa de tração, caixa de velocidades, caixa de engrenagens. Porém, perceba, conforme foi apresentado no início, que na verdade se trata de uma caixa de redução. A caixa de redução ela é composta por engrenagens, enfim, que vão fazer esse trabalho, essa relação de transmissão, com o objetivo de aumentar ou reduzir velocidade, aumentar ou reduzir torque. Isso está muito relacionado com o tipo de aplicação. Então, o nosso estudo de hoje é focado nessa etapa do diagrama, ok? Então, vamos em frente. Nesse modelo de equipamento 0816, o motor usado para o sistema de tração é um motor Sauer da série 51,
de 160 centímetros cúbicos por revolução. Dentro do próprio catálogo do motor, nós podemos tirar algumas informações e destacamos aqui alguns parâmetros importantes antes de avançarmos para o estudo da caixa de tração. Como vocês podem observar, o que nós podemos destacar, o que nós destacamos aqui dentro desse catálogo, né, desse recorte que a gente tirou do catálogo. Que o deslocamento máximo do motor, de 160 centímetros cúbicos, nós podemos observar que ele entrega um torque de 2,56 Nm para cada bar que é aplicado ao pórtico de alimentação do motor. E no deslocamento mínimo, ele possui um torque de 0,51 Nm por bar. Em relação à sua velocidade, ou a sua velocidade de rotação, melhor dizendo, no deslocamento máximo, ele possui uma rotação máxima de 2.500 RPM. E no deslocamento mínimo, ele possui uma rotação máxima de 4.000 RPM. Bom, essas informações elas são importantes porque se nós tomarmos esses parâmetros e analisarmos baseado no sistema hidráulico, na pressão aplicada ao sistema hidráulico, nós podemos extrair qual que é o torque implementado tanto no deslocamento máximo quanto no deslocamento mínimo do motor de tração. Então, no torque máximo, tendo como aplicação uma pressão de 350 bar, nós observamos que o motor ele vai imprimir um torque de 896 Nm. Já no deslocamento mínimo, ou torque mínimo, nós vamos ter ali 178,5 Nm. Então aqui, né, as velocidades, as rotações, né, referente ao deslocamento máximo e mínimo do motor, novamente destacado. E tiramos também, né, aqui nós vamos relembrar, né, alguns conceitos matemáticos que a gente pode estudar, encontrar, né, no estudo de elementos de máquinas. Nós vamos falar aqui da parte de relação de transmissão. Então, a relação de transmissão, né, ela é dada como o parâmetro I, né, e ele possui algumas relações. Então, tem a relação N, que eu estou dizendo a RPM, né, a RPM da engrenagem motora sobre a RPM da engrenagem movida. Pode ser também da polia, né, de uma polia motora sobre uma polia movida. Essa relação ela é igual ao número de dentes da engrenagem movida sobre o número de dentes da engrenagem motora. E também em relação ao raio da engrenagem movida ou da polia movida pela polia motora, que é também igual ao diâmetro da polia movida ou da engrenagem movida sobre a engrenagem ou polia motora. O que é importante nós observarmos dentro dessa relação de transmissão? Se I for maior que 1, ou seja, se a minha relação de transmissão ela é maior que 1, então o sistema em análise possui uma redução da RPM e um aumento do torque na mesma proporção. Se I menor que 1, então o sistema em análise possui uma ampliação ou aumento da RPM e uma diminuição do torque na mesma proporção. Se I igual a 1, então não há alteração no sistema. O sistema é mantido. Logo, RPM e torque não se alteram, ou seja, tanto o torque quanto a RPM de entrada no sistema, eu vou ter ele na saída, vou enxergar ele na saída. Então aqui estão os parâmetros, né? O I é a minha variável que representa a relação de transmissão do sistema em análise. O N é o RPM do elemento em análise, polia ou engrenagem.
Z se refere ao número de dentes de uma engrenagem. Raio do elemento, R é o raio do elemento em análise, ou seja, da polia ou da engrenagem. E D é o diâmetro do elemento em análise, da polia ou engrenagem. Aqui nessa próxima página, né, nós estamos aqui apresentando uma imagem, um desenho mecânico da caixa de tração da 0816. Aqui está a representação da caixa de tração. Nós aqui procuramos representar, né, onde que o motor de tração é acoplado dentro dessa caixa de tração, onde ele vai acoplado para transmitir torque e rotação para a caixa. Aqui também nós procuramos representar algumas peças importantes que compõem a caixa de tração. Então está aqui em destaque, né? Nós temos aqui o garfo de comutação, o eixo motriz, eixo de comutação de marchas, e aqui, né, roda dentada ou as engrenagens, né, com seus respectivos, né, as relações aqui, o número de dentes, né. Ela é uma roda dentada única, embora possui duas engrenagens, da primeira marcha e segunda marcha, com números de dentes 42 e 26. Temos aqui o eixo intermediário, que vai fazer a transmissão do eixo motriz para o eixo ferroviário. Temos aqui o pinhão, a engrenagem menor, que vai transmitir, que vai fazer a transmissão, né, entre a entrada e a saída, e a roda dentada, que é essa engrenagem maior que já está conectada ao eixo ferroviário, digamos assim. Então, as engrenagens, né? Eu possuo a engrenagem que eu chamo de Z1, de 26 dentes, Z2, 42, Z3 de 80 dentes, Z4, 64, Z5, 18 dentes e Z6, 71 dentes. Relação de transmissão entre o pinhão e a roda dentada. Para nós entendermos essa parte da relação de transmissão, perceba que eu vou avaliar a transmissão ou a relação de transmissão a partir da roda dentada ou do meu eixo ferroviário, né, ou seja, da saída da minha relação, ou do torque, ou da rotação, para o início. Então eu estou pegando aqui, né, a relação entre o pinhão e a roda dentada. Logo aqui eu procurei representar isso através de círculos e destaquei esse ponto, né, a roda dentada, esse círculo maior, onde ao centro está escrito Z6 igual a 71 dentes, e o pinhão é o círculo com Z5 igual a 18. Então a relação de transmissão, né, entre a engrenagem 5 e 6, né, Z6 sobre Z5, enfim, vai me dar uma relação de 3,94. Tomando agora a relação de transmissão entre engrenagens motor e movida da segunda marcha, né, está aqui em destaque, nós vamos encontrar essa relação de transmissão de 1,52. E tomando agora a relação de transmissão entre engrenagens motor e movida da primeira marcha, nós vamos ter uma relação de transmissão de 3,08. Bom, a relação total dessa transmissão ela é dada pelo produto da engrenagem. Nós vamos ter duas relações, né, na verdade. Então, uma relação total para a primeira marcha e uma relação total para a segunda marcha. A relação total para a primeira marcha vai ser dada da relação das engrenagens 1 e 3, o produto, né, da relação entre as engrenagens 1 e 3, e 5 e 6. E vai me dar um valor de 12,13. A relação de 12,13 em primeira marcha.
Percebam que essa etapa, né, ela está bem condizente, né, ou similar a esse ponto, né, respeitando aí, né, salvo as, as casas decimais, os arredondamentos, né, eu tenho um valor bem aproximado. O catálogo me apresenta 12,12, né, e aqui com os valores que utilizamos encontramos uma relação de 12,13. Então tá dentro, né, tá bem convergente aí os valores. Percebam também que a relação de transmissão total para a segunda marcha, tomando a relação de transmissão entre as engrenagens 2 e 4, produto com as engrenagens 6 e 5, me deu uma relação de 6, que também está bem próximo, né, com a relação de transmissão que o catálogo apresenta para a gente. Essa informação está contida no sistema hidráulico de extensão, que é o diagrama, né, que nós apresentamos no início aqui dessa apresentação. E aqui nós temos uma informação também relacionada à relação de transmissão, que está contida no próprio sistema hidráulico de tração. Então, em primeira marcha, ele me dá uma relação de 12,14. Percebam que, né, está um pouco diferente do próprio catálogo de extensão, essa informação, né? Essa informação aqui, ela diverge um pouco dessa, mas enfim, tá bem próximo, né? Sem dificuldade. Vocês percebam esses detalhes, né? Mas estão bem fiéis, né? Os valores aqui encontrados. E, bom, continuando, né? Voltando, retomando aquele raciocínio lá do motor de tração, do torque que ele entrega para a gente, da rotação também que ele entrega, nós podemos observar o seguinte, né, se nós considerarmos a relação de transmissão, nós teremos um torque. Perceba que eu tenho um torque inicial fornecido pelo motor, né, então eu tenho um torque inicial, né, aqui. Eu tenho um torque inicial considerando o deslocamento máximo, e eu tenho um torque, né, mínimo, né, inicial, considerando o deslocamento mínimo. Bom, se nós estivermos com o sistema em primeira marcha, nós teremos um torque final, sendo igual ao torque máximo vezes a relação total da primeira marcha, ou seja, 896 Nm vezes 12,13. Então nós vamos alcançar aqui um torque final de 10.868,50 Nm. Ou seja, é um torque bem considerável, né? Se nós considerando aí, né, que temos que o sistema, que o equipamento possui dois motores de tração com as mesmas características, as caixas de tração também possuem as mesmas características, enfim, nós teremos aí um torque final de 21.737 Nm. Então, podem ver aí, perceber, né, que é um momento bastante significativo para poder deslocar a massa do equipamento. Então, a importância, né, desse sistema de transmissão, dessa relação de transmissão, né, a importância da caixa de tração dentro desse sistema. Se nós tomarmos aqui, né, o torque final, mas considerando o deslocamento mínimo, né, e em segunda marcha, a relação também ela é menor, nós vamos ter aí um torque final de 1.071 Nm.
considerando também dois motores, o torque final aplicado no equipamento seria um torque de 2.142 newtons-metros. Detalhe importante a se observar nesse caso aqui é que raramente eu vou sair com o motor em deslocamento mínimo. Deixa eu até consertar, raramente não, né? O deslocamento mínimo do motor ele só será alcançado ou atingido depois de romper a inércia. Tem alguns detalhes relacionados ao funcionamento do motor de tração que não é objeto de estudo, né, nesse primeiro momento. A gente vai abordar esses detalhes em um estudo posterior, mas enfim, aqui a gente só quis representar, né, a diferença de torque em relação ao deslocamento máximo e mínimo aplicado no sistema. Qual que seria esse resultado? Em relação à rotação, considerando a relação de transmissão, né, nós já temos, né, como parâmetros a rotação máxima de 4.000 RPM, considerando o torque mínimo, e a rotação mínima de 2.500, considerando o torque máximo. Se nós considerarmos o equipamento se deslocando em primeira marcha, cuja relação de transmissão é 12,13 aproximadamente, nós vamos ter considerando ele na inclinação mínima, nós vamos ter uma rotação final de 330 RPM. E considerando ele uma rotação na inclinação máxima, nós vamos ter uma rotação final de 206 RPM, isso considerando em primeira marcha. Já em segunda marcha, nós observamos que esse valor ele aumenta, é natural que isso aconteça devido à diferença entre a relação de transmissão, né? O valor ele praticamente dobra, né, nesse caso. E outro detalhe importante aí de se avaliar dentro desse sistema de transmissão. Um dado também importante em relação à caixa de tração ou sistema de redutor, se observar, é que todo esse torque que é aplicado pelo motor de tração e é amplificado por nossa caixa de redução ou por nossa caixa de tração, acaba sendo transmitido para a movimentação da massa do equipamento. Ou seja, eu vou aplicar um torque no meu motor, o meu motor vai entregar um torque, melhor dizendo, para a minha caixa de tração. Esse torque ele vai ser amplificado e o eixo ferroviário vai girar. Contudo, tem um detalhe muito importante, pessoal, da forma que aqui está representado, né? Detalhe importante de poder avaliar nesse sistema é que a caixa de tração ela precisa estar fixada em algum ponto, porque caso contrário isso não ocorra, perceba que o giro do motor, se eu não tivesse a caixa fosse montada da forma como ela está representada aqui, a tendência é que a caixa girasse em torno do eixo ferroviário. Ela iria girar em torno do eixo ferroviário. E não é isso que
que se deseja? Ao contrário, deseja-se que a caixa permaneça parada e que o eixo ferroviário gire. O eixo ferroviário gire. Então, para que isso aconteça, o que promove essa condição, né? O que permite acontecer essa condição? É um sistema mecânico de fixação que existe na caixa, cuja sua fixação está colocada no chassi da máquina e nós conhecemos como suporte de torque ou alavanca de torque. Alguns apelidam de facão do diferencial da caixa de tração. Então, a função desse mecanismo, desse dispositivo, é realmente fazer a reação ao torque aplicado na caixa para que a caixa permaneça estática, sem movimento rotativo, e o movimento rotativo aplicado, o torque aplicado pelo motor de tração e amplificado pela relação de transmissão, seja transferido para o eixo ferroviário e, por sua vez, o eixo ferroviário movimentará o movimento rotativo, deslocando a massa do equipamento. Então, esse componente, esse dispositivo, ele é extremamente importante para esse processo. Por isso que deve se manter, né, esse sistema bem ajustado, sem folgas, porque as folgas, né, elas acabam dissipando essa energia e isso acaba sendo, de certa forma, prejudicial para o sistema de tração, acaba dando alguns trancos que podem danificar as engrenagens internas ou o sistema de transmissão como um todo do equipamento. Então, esse é mais um detalhe importante, né, a ser observado. Bom, pessoal, percebo que, embora sejam simples essas informações, elas talvez podem passar despercebidas por profissionais, né, pelas pessoas que estejam iniciando a carreira dentro desse campo de atuação, né, de equipamentos de correção geométrica, ou mesmo por profissionais veteranos, né, que talvez não tenham observado os detalhes, né, que compõem algumas informações que o catálogo traz. O mais importante que eu acredito está contido em ter conhecimento detalhado acerca desse assunto é a segurança implícita nessa situação. Pensa comigo, né? Você acha que essas informações elas poderiam ajudar de alguma forma na tomada de decisão acerca da manutenção desse sistema? Essas informações elas poderiam de alguma forma evitar algum retrabalho durante a rotina da manutenção desses sistemas? Essas informações poderiam evitar desperdício, reduzir custos? Se você acredita que esse conteúdo, de alguma forma, ele pode contribuir com a sua equipe, pode contribuir com você que está aqui assistindo esse vídeo, eu peço a você que compartilhe, peço a você que possa interagir, que possa fazer os seus comentários, peço a você que possa ajudar a enriquecer esse conteúdo e fazer assim a sua contribuição. A sua observação ela será bem-vinda. Complemente as informações, ajude a desenvolver esse tema, esse assunto, a agregar valor para esse conteúdo e assim construir aí, ajudar a construir um ambiente saudável de desenvolvimento acerca de dados técnicos de equipamentos de correção geométrica. Espero que você tenha gostado, tá bom?
Então é isso. No mais, eu agradeço a oportunidade e até o próximo vídeo.